Meu irmão e minha irmã, hoje, domingo, dia 2 de julho, a Igreja do Brasil comemora a solenidade de São Pedro e São Paulo. É verdade, o dia deles era dia 29 de junho, mas aqui no Brasil, para que todos possam participar, a Igreja determina que seja celebrado no próximo domingo. Por isso, hoje, nós celebramos esta grande solenidade. São Pedro, pescador, homem bruto, acostumado ali com as redes, com o mar, homem às vezes de respostas não tão precisas, homem habituado a fazer tudo com pressa, a não corresponder direito aos pensamentos, não pensar direito antes de fazer as coisas. Homem, porém, que foi escolhido por Jesus como pedra fundamental daquilo que estava por vir. Paulo, homem da ciência, do conhecimento, que tinha boas palavras, boas maneiras, acostumado a falar com os gregos, com os poetas, porém que usava tudo isso para o mal, para as perseguições, e que depois de ter se encontrado com Jesus, mudou de vida, se tornou um grande apóstolo, evangelizador, anunciando Jesus Cristo em todos os lugares. Estes dois homens que Jesus escolheu para dar prosseguimento à sua missão aqui na Terra. Dois homens que tiveram esta missão tão importante e tão bem efetuada, desenvolvida, que se tornaram estas duas colunas fundamentais da Igreja, que são clamados até hoje, quando, por exemplo, o Papa tem que tomar uma decisão importante. Sob a intercessão e o poder de Pedro e Paulo, é que hoje ainda a Igreja continua profetizando e anunciando o nome de Jesus Cristo. Vamos escutar o que nos diz o Evangelho do dia de hoje, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos neste evangelho que Pedro toma a frente, toma a palavra, ele que já era, sendo o mais velho, sendo o primeiro, responde em nome dos discípulos. Responde não aquilo que talvez a sua humanidade diria, responde aquilo que o Espírito Santo lhe soprara na sua consciência. Jesus, tu és o Messias. Porque reconhece em Jesus o Messias, rompem eles totalmente com a fé judaica, que não tinha ainda reconhecido em Jesus a chegada do Messias esperado. Se inicia ali uma nova era, uma nova etapa. Podemos dizer, se iniciava ali o cristianismo, uma nova forma de religiosidade, a fé no Cristo, no Filho de Deus. Além disso, nós vemos que Jesus confia a Pedro esta missão importante de ser o guia, de ser o fundamento, de ser aquele que leva os irmãos até Cristo, ou então que lhes indica que o caminho talvez esteja errado, não seja o caminho de seguimento de Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, celebrar estes dois grandes santos da Igreja nos recordam 3 palavras. A primeira delas é a gratuidade. Deus escolhe os seus gratuitamente. Por que motivo Deus escolheria Pedro e Paulo para serem seus discípulos?
homens que não tinham nada para oferecer, porém Deus, porque é gratuito, escolheu estes dois. Deu-lhes todas as capacidades necessárias para que se tornassem pedras fundamentais da igreja. Dois homens. A segunda palavra é a conversão, porque homens tiveram que se converter. E converter não somente mudando de direção, mas voltando totalmente e reiniciando o seu caminho, deixando todas as certezas e seguranças que tinham acumulado durante os anos e recomeçaram do zero, partindo desta vez de Jesus Cristo. Se converteram a Jesus Cristo. Terceira palavra, a unidade. Dois homens diferentes, com modos diferentes de ver e de agir e de evangelizar, porém que falavam de um único nome, Jesus. Dois diferentes que buscavam a unidade do corpo de Cristo. Apesar das diferenças, dos diferentes modos de evangelizar, apesar de muitas vezes entrarem em conflito, como nós vemos no Concílio de Jerusalém, buscavam a unidade do corpo místico de Jesus, que são os seus seguidores, que é a Igreja. Meu irmão e minha irmã, celebrar estes santos é querer que também nós sejamos este sinal de unidade, este sinal de conversão e este sinal de gratuidade. Deus nos quer gratuitos, que a gente faça, evangelize e distribua e anuncie o Evangelho de Jesus de um modo gratuito, buscando a nossa conversão, a conversão dos irmãos, por uma unidade. Apesar das diferenças, nós queremos que a igreja seja unida, unida no nome de Jesus Cristo. Que pela intercessão dos santos Pedro e Paulo, a bênção de Deus possa chegar até você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.